partir deste momento, é a referência para você fazer a sua pergunta para o naturopata Ramon Assis, que está comigo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez e participa agora do programa. Olá, Ramon, bom dia. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, é todo meu estar aqui, né? Levando mais dicas aí de saúde natural para as pessoas. Principalmente para trazer dica e orientação para você, telespectador do programa. É o compromisso do Ramon. Ele está aqui sempre, né, para trazer uma dica, uma orientação, mas também para responder a sua dúvida. O telefone está aí, 99326228, 99326228. Hoje você separou um tema muito interessante, porque ele está diretamente ligado à questão nutricional, né? Exatamente. Essa é a proposta, né? Nós vamos falar sobre deficiência nutricional. E esse assunto, Flaviano, é tão interessante porque, primeiro, dizer que o nosso corpo, né, ele se reconstrói todos os dias. Todos os dias morrem células, todos os dias nascem células. E ele se reconstrói, ou seja, é como se fosse ali uma obra, né, de construção, que às vezes cai um rebocozinho, cai um tijolinho e ele se refaz todos os dias. E a partir de que o nosso corpo se refaz todos os dias? De boa matéria-prima. E que matéria-prima é essa? Os nutrientes, né? As vitaminas, os minerais, as proteínas e tudo mais que estão nos nossos alimentos de verdade. Então, falando de deficiência nutricional, tem dois vieses, né? Um deles é quando a gente fala, por exemplo, da dificuldade que aquela pessoa, que aquele organismo possa vir a ter de absorver nutrientes. Isso também é uma deficiência nutricional, que aí deve ser identificada, né, diagnosticada e tratada devidamente. Para isso precisa de procurar um médico. A pessoa não absorve bem tal vitamina, tal mineral. Então precisa de se corrigir isso. Aí é um caminho. Mas o outro viés é a deficiência nutricional que o nosso organismo sofre. Por quê? Por causa da má alimentação. Eu sempre insisto com isso por aqui, né, da boa alimentação, e dizendo que se o nosso corpo precisa dessa boa matéria-prima para se reconstruir todos os dias, nós não podemos dar para ele uma alimentação deficitária, né? Dar para ele alimentos que muitos deles sequer têm nutrientes para o nosso organismo. Olha só que ironia. A gente come muitas vezes aí algumas refeições no nosso desjejum, ou mesmo no nosso almoço, os chamados fast foods, né? Pela correria que todo mundo tem hoje, come qualquer coisa. Na verdade, você está comendo ali, quando come dessa forma desordenada, para matar a sua fome. Mas a fome real do seu organismo de nutrientes não foi saciada. E isso leva a gente fatalmente a doenças. Flaviano, mais de 95% de doenças crônicas são deficiências nutricionais. Por isso que eu trouxe esse tema aqui. Então, olha só que alarmante. Saber que 95% das doenças que as pessoas têm ou podem vir a ter vai ser por falta de nutrientes adequados. Então, isso é muito grave. Então, a gente tem que repensar ali o nosso dia a dia de alimentação, os nossos hábitos alimentares, tentar colocar sempre na boca o que nos nutre antes de pensar só no que é gostoso, no que mata a fome, para que a gente possa fazer isso. Antes mesmo de recorrer aí a um nutricionista. Mas precisou disso, faça isso, recorra a um nutricionista que vai te orientar adequadamente isso, ou a nós, naturopatas, que também podemos te dar todas as orientações necessárias. Para além disso, Flaviano, vale a pena destacar que além de nos alimentarmos de bons alimentos, né, eu destaco entre eles aí algumas verdurinhas que nem sempre estão aí nos nossos pratos. O agrião é uma fonte maravilhosa de várias vitaminas do complexo B. O abacate é outra delas. O cacau, né, que você pode ali colocar um pozinho de cacau 100% numa fruta, numa banana, vai enriquecer muito ali de nutrientes do seu dia a dia, e entre outros, né, colorir o prato, né, verduras de cor verde escura, cor verde clara, cor laranja, vermelho, roxa, tudo tem que ter no nosso prato para que a gente tenha aí, nessa variedade de cores, todos os nutrientes necessários para a nossa saúde. Mas lembrar que alguns alimentos ou produtos alimentícios, Flaviano, roubam os nutrientes que a gente ingere. Olha só que ironia. Às vezes, o que você comeu pode não ser bem absorvido pelo seu corpo quando você ingere, por exemplo, o glúten, que é uma proteína em excesso que está presente no trigo, no centeio e na cevada. Então é interessante que a gente diminua ou cesse a ingestão de glúten. E também tem aí o açúcar, né? O açúcar, que todo mundo conhece, todo mundo ou quase todo mundo usa, também pode inflamar o nosso intestino ou subinflamar o nosso intestino, dificultando com que ele faça a absorção de nutrientes novamente. E por último, os lácteos.
o leite também já tem estudos suficientes para mostrar que ele também causa essa inflamação ou subinflamação que vai impedir de que o nutriente chegue ao nosso corpo. Então, melhorar a alimentação implica em incluir o que a gente, o que nos nutre e tirar aquilo que muitas vezes até rouba os nutrientes do nosso corpo. Aí o Ramon trazendo dica importante para você. Cuidado aí quem gosta de uma cervejinha, né, Ramon? O Cuidado. tá lá na cervejinha. Já tem cervejas no mercado glúten, sem glúten, então, se possível, prefira. É a opção, né? Mas é um percentual muito grande o que você trouxe 95%. sobre a questão da deficiência nutricional, né? Como identificar a deficiência nutricional? Tem uma característica ou tem sintomas, Ramon? Tem sintomas e características. Na verdade, Flaviano, quando um paciente chega no meu consultório, e eu peço sempre para ele me relatar, em média, quais são as suas refeições do dia. Quando ele me relata as refeições do dia, eu já sei se tem deficiência nutricional ou não. Né? Então, é isso que eu falei, a gente tem que pensar mais no que a gente vai comer. Gosta de comer uma coisinha que não tem muito nutrientes, tudo bem, mas coma também algo que te nutra, né? Para que você não venha a ter essa deficiência e entrar nessa estatística terrível que mais de 95% das doenças crônicas são deficiências nutricionais. Não é difícil a gente imaginar, Flaviano, por exemplo, uma pessoa nasce saudável, nasce sem ter a pressão alta, nasce sem diabetes e ao longo da vida ela adquire isso. Adivinha por quê? Deficiência nutricional. Então, quer dizer, nós vamos adquirindo essas doenças por deficiências nutricionais. Se você tiver tudo ali balanceadinho, o seu corpo vai, né, ter ali, mesmo quando a gente carrega na genética, vai ter uma saúde mais estável e mais prolongada, muito mais prolongada. E quando a gente come mal, as doenças vão chegar mais cedo, aquelas mesmo que estão no nosso gene. Aí a alimentação é a base de tudo, né? Como você disse, mas tem grupos aí de risco que precisam ficar atentos também, né? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo tem que se alimentar bem, mas algumas pessoas, principalmente aquelas que têm alguma comorbidade, é necessário que ela faça um acompanhamento, né? Nós, naturopatas, nos dispomos, né? Nós não passamos dietas, que isso é cargo do nutricionista, mas nós damos todas as orientações, e inclusive individualizando, né, cada paciente. A gente leva em conta os hábitos, a idade, o sexo, o biotipo, né, peso, altura, e também ali até mesmo o tipo metabólico de cada pessoa, que tem interferência, por exemplo, do tipo sanguíneo. Às vezes a pessoa que tem o tipo O, ela tem que ter uma alimentação diferenciada de quem tem, por exemplo, o tipo A sanguíneo. E isso tudo a gente individualiza no consultório, dando aí a melhor assessoria para os nossos pacientes. Eu tenho até uma pergunta aqui, Ramon. A pessoa quer saber justamente isso. Está com sensação de fraqueza extrema e tem sentido muitas câimbras, né? Aí ela quer saber se, por exemplo, a câimbra pode ser um sinal aí da deficiência nutricional. Ah, pergunta perfeita. Não identificou, não, o telespectador? Patrícia. Ah, Patrícia, obrigado, viu? Ótima pergunta, né? E é isso, né? Olha só que interessante. Como eu disse, às vezes avaliando o que a pessoa come, eu já sei se ela tem deficiência nutricional ou não. Mas você deu uma dica aí, né? A fraqueza sempre é uma deficiência nutricional. Pode ser deficiência de ferro, pode ser deficiência de vitamina B12, pode ser outras vitaminas do complexo B, por exemplo, né? Mas tem outras, né? O próprio magnésio interfere nisso. Mas quando você fala que também tem cãibras, né? O que nos leva a pensar? A maior parte das cãibras, né, tem a cãibra por causa de fadiga muscular, mas tem a cãibra por deficiência de minerais, que entra nesse tema de hoje, que é deficiência nutricional. Então, quando a pessoa tem deficiência de minerais, é muito comum, por exemplo, os hipertensos que tomam medicamentos químicos antihipertensivos, principalmente os que são diuréticos, que ele elimina, além dos líquidos retidos, ele elimina minerais. Então, por exemplo, a naturopatia tem propostas naturais da própria alimentação para melhorar aí a quantidade de minerais ou para repor esses minerais, que podem ser aí das mais variadas formas. Por exemplo, o pepino é rico em minerais, a melancia, o melão, rico em minerais, né? Outra hora a gente coloca aí numa cápsulazinha algas marinhas, como a espirulina, a clorela, que também são ricas em minerais, e pode solucionar, por exemplo, esse sintoma aí das câimbras. Mas não bastando tratar do sintoma, é entender o que está faltando nesse organismo e muito provavelmente, neste caso, pode ser minerais. Até aproveitando a pergunta aí da telespectadora,
Aí até para trazer essa informação também como curiosidade aí para o telespectador, é mito ou é verdade? A banana ajuda também? É boa para acabar com cãibra, Ramon? Ajuda mesmo. É boa pergunta, né? Na verdade, muita gente, eu como uma banana por dia. Ela realmente tem uma fonte de potássio, né, que é um dos minerais importantes, e realmente a banana é muito importante para essa questão. Mas tudo tem que ser dosado, né? Não podemos comer demasiadamente banana, porque ela também tem uma carga glicêmica muito alta, né, podendo aí elevar os níveis de açúcar do nosso sangue. Então, é comer ali de maneira tranquila, quantidade pequena. Se não for suficiente esta banana por dia, aí sim procurar um profissional para que a gente use outras fontes de minerais para sanar aí o problema, por exemplo, das câimbras. Mas a banana, sim, não é mito, é verdade. Em relação à saúde, tudo tem que ser moderado, né, gente? Tudo. A pessoa começa a ter câimbra como um cacho de banana por dia, né, Ramon? Então, aí a glicemia problemas. sobe, né? Começa a ter outros problemas. Eu tenho uma pergunta aqui também. Ele quer saber o seguinte, se o chá da folha de algodão é bom para a questão do PCA, ele está com PCA alto. Então. Na verdade, né, é importante a gente entender que cada pessoa tem ali um protocolo individualizado, né? Eu que sou especialista em plantas medicinais, trabalho na prescrição delas diariamente, né? Então a gente avalia cada caso, né? Realmente a folha do algodoeiro, né, cujo nome científico da planta é Gossypium herbaceum, é uma planta incrível que tem um poder anti-inflamatório maravilhoso. Mas, normalmente, as folhas do algodoeiro é mais direcionada para as mulheres. No caso dos homens que querem diminuir aí o PSA, né, que é um bioindicador aí de uma alteração da próstata, o ideal, primeiro, é entender que ele tem que diminuir a carga de alimentos pró-inflamatórios. E esses alimentos pró-inflamatórios, na verdade, estão nos produtos alimentícios, né? Também no glúten, ora no açúcar, ora nos lácteos, né? Leite e derivados diretos do leite, podem estar inflamando e mudando aí os indicadores inflamatórios do organismo. Mas, para além disso, né, nós temos estratégias muito interessantes. Por exemplo, Flaviano, o urucum. O urucum, né, cujo nome científico é Bixa orellana, que aí os índios, né, a população indígena brasileira, nos ensinou a utilizar o urucum, inclusive para tornar mais colorido aí os nossos alimentos. O urucum é uma das plantas mais indicadas e sem efeitos colaterais, sem contraindicações para o crescimento, o controle da próstata, em geral para os homens. Então, a minha sugestão para quem nos perguntou é exatamente usar aí de repente o urucum. Pode colorir aí o seu prato, deixar uma cor especial, né, que fica muito bonito, também conhecido como coloral. Claro que se você conhecer a fonte, né, para ter menos mistura, melhor. Mas o urucum é uma fonte maravilhosa, não só para o controle da próstata masculina, mas para a desinflamação do organismo e mais. De quebra, ele ainda diminui a quantidade de colesterol e triglicérides do sangue da pessoa. Então, ele é muito saudável. Quando eu vou prescrever, obviamente, a gente coloca isso numa cápsula para ficar mais prático. Mas se usar ali nos seus pratos, já vai ter essa função. Eu tenho a pergunta aqui também da Maria da Glória, ela está dizendo que fez uma cirurgia, ela tem 66 anos, a cirurgia foi aproximadamente 10 meses. Aí depois da cirurgia, Ramon, ela disse que alguns exames estão descontrolados, o hemograma, por exemplo, está mostrando a plaqueta baixa, né? E a cada exame que ela faz, ela está mais baixa ainda, né? Ela está perguntando se tem alguma orientação nesse sentido, o que ela pode fazer. O nome dela? Maria da Glória. Maria da Glória, um abraço, obrigado pelo carinho, pela participação. Então, o primeiro ponto, né, você deve ter um profissional médico que está te acompanhando nesse processo cirúrgico. O ideal é que você questione com ele, né, porque ele já vai saber mais do seu histórico, né, e se isso realmente tem a ver com o pós-cirurgia, né, e aí ele vai te dar as orientações perfeitas. Quando o paciente chega para mim nessas condições, a gente sempre ali intercomunica, né, com o profissional que já acompanha, mas nós temos protocolos incríveis ali para melhora, por exemplo, da condição de plaquetas, né? Tem uma planta que é popularmente conhecida como pariri, né? É uma planta fantástica para melhora do nível de plaquetas. Até ela é confundida aí como anticâncer e tudo mais, mas na verdade ela diminui os efeitos colaterais, por exemplo, da quimioterapia. Ela no pós-dengue ela é muito interessante e pode ser o seu caso. Mas no seu caso específico, Maria da Glória, recomendo que procure a orientação médica para que, se for o caso, nos procure para a gente fazer uma indicação ou dessa planta ou de outras para melhorar o nível de plaquetas.
o Pareri, nesses casos, você usa como um chá, ou Ramon? É a orientação? Então, eu sou um divulgador dos chás, acho que as pessoas precisam conhecer, mas dentro do nosso conselho, né, a gente sempre coloca a dose exata para cada pessoa. E para isso a gente precisa sempre colocar isso em cápsula ou em gotas. Então, quando a pessoa nos procura, o meu tratamento, embora eu sou um apaixonado por chás, mas a gente tem o cuidado de fazer isso em fórmulas magistrais, né, feito sempre numa boa farmácia de manipulação, onde vai estar a dose certinha para cada pessoa, para não ter risco ali de superdosagem ou hipodosagem. Aí o Ramon trazendo sempre essa orientação, essa dica importante para você aqui no programa, respondendo também a sua dúvida, a sua pergunta. Muito obrigado a todo mundo que sempre envia para a gente aqui os questionamentos, né? Essa é a proposta do programa, levar informação para você. Muito obrigado também pela presença, viu, Ramon? Obrigado também, Flaviana. Até a próxima. Até a próxima. Eu reforço aqui que a participação fica disponível para você no portal sistemampa.com.br. Os contatos do Ramon estão disponíveis para você aí na tela. Tem o telefone, tem o WhatsApp, fica à vontade. O Ramon está sempre disponível para atender você.